muito, porque segunda chamada de recuperação vai ser aquilo que a gente vem conversando, né? Mas eu sintetizei um pouquinho mais dentro do próprio slide para poder compartilhar com vocês hoje um slide novo. Vou relembrar aí as datas de prova, né? E o boletim. O que é o boletim? Onde é que você baixa ele? Isso a gente vai estar apresentando no material de hoje, tá? Então, eu vou começar agora a transmitir a tela. Nossa gravação já foi iniciada. Vou começar agora a transmitir a tela para vocês. Foi. Tela transmitindo. Como sempre, gente, primeiro momento eu vou dar uma apresentadazinha básica nesses assuntos, nas pautas de hoje, né? Segundo momento, a gente abre para dúvida geral, todas as dúvidas que vocês tiverem nesse momento final, né, de semestre, a gente vai estar esclarecendo aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Então, na nossa tutoria semanal de hoje, todos vocês já estão cansados de ver minha carinha, né? Já sabem quem eu sou. Então, hoje, no nosso Contextualizando, a gente vai ver, como eu disse, sobre segunda chamada de prova, quais são as regras, a data que vocês têm até quando para estar solicitando, quando que ela vai ficar disponível depois de vocês solicitarem, né? Qual é o prazo para ela ficar disponível. Vamos falar sobre a recuperação, o que é que torna um aluno elegível à recuperação e qual é a forma de liberação que ocorre com ela, se é automático, se tem que solicitar, vamos ver sobre isso. Boletim, que a gente vai ver que é o documento do resultado final, vamos falar um pouquinho sobre ele, e depois abrir geral aí para as dúvidas que vocês tiverem, né? Até o sábado passado, dia 1º, vocês tiveram para estar enviando aí os portfólios, né, de recuperação, do projeto de extensão, né, do projeto integrado, algumas outras atividades que vocês tiveram encerrando na semana passada, como a prova, né? E aí vocês vão ter a oportunidade também no momento para dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês em relação a isso, de prazo de correção, se vocês enviaram correto, né? O que é que acontece se não tiver enviado. Então, no momento para dúvida, é o momento que vocês vão se sentir mais à vontade para tirar dúvidas que não sejam das pautas de hoje, certo? Então, iniciando, vamos falar de segunda chamada, que é o que está vigente essa semana. Essa semana, do dia 3 ao dia 8, próximo sábado, vocês vão estar realizando semana de segunda chamada de prova, tá? A prova de segunda chamada, gente, ela tem que ser solicitada. Ela não vai ficar disponível de forma automática para vocês no portal, tá? Essa prova ela tem que ser solicitada e ela tem um prazo de 48 horas para ser liberada no portal de vocês após a solicitação, tá bom? Se foi feito o pagamento, tem o prazo aí, pode ser, dependendo do banco, até 72 horas para compensar e a prova ser liberada, tá bom? Então, quanto antes você solicitar, mais rápido ainda a prova vai estar sendo liberada para você realizar. Lembrando, as provas são digitais, então elas vão ocorrer dentro do agendamento de prova, aquele mesmo caminho que vocês sempre vão para realizar todas as provas das outras avaliações, certo? O mesmo caminho que vocês fizeram a primeira, a segunda, a terceira e a quarta prova. Essa solicitação de segunda chamada, ela só pode ser feita até amanhã, dia 4/6. Então, vocês, antes, até o semestre passado, existia outra regra. O aluno, ele só tinha até um dia antes da prova para solicitar. Então, vocês tinham somente até o domingo, um dia antes da semana de prova iniciar. Nesse semestre, vocês tiveram uma modificação, tá? Vocês podem, a partir já do início do semestre, né? Foi no finalzinho do semestre passado. A partir do início desse semestre, vocês já têm até o segundo dia de prova de segunda chamada para estar solicitando a avaliação lá no portal de vocês, certo? Então, vocês têm até amanhã, terça-feira, dia 4/6, até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, para estar solicitando, tá? Ah, Matheus, eu posso deixar para solicitar às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos? Pelo amor de Deus, não, né, gente? Se você tem prova pendente, não deixe para amanhã, não. Solicite agora. Aproveite que a gente está aqui no nosso encontro, falando sobre segunda chamada de prova. Se você perdeu alguma avaliação que não era matrícula tardia, né? Se você perdeu alguma prova da disciplina, solicite agora, certo? Solicite agora aqui mesmo durante o nosso encontro. Entra rapidinho aí no portal de vocês, verifiquem se vocês perderam alguma prova, tá? Às vezes vocês perderam e não se lembram,
Então, verifiquem se vocês perderam alguma prova e tentem solicitar a segunda chamada se vocês estiverem precisando realizar a segunda chamada de prova, tá? Por que que a gente reforça tanto isso? Se você não solicitar a segunda chamada de prova, você vai ser reprovado diretamente na disciplina. Então, se você perdeu a primeira chamada de prova e você não solicitar até amanhã, dentro do prazo já informado, a segunda chamada de prova para que ela possa estar disponível dentro do prazo, né, que a gente já conversou, você vai reprovar diretamente nessa disciplina. Não vai ter recuperação, não vai ter outra chamada de prova para você realizar. Então, até amanhã, vocês podem solicitar, fazer o pagamento e realizar a prova assim que ela estiver disponível. Onde é que a prova de segunda chamada fica disponível? Reforço, no mesmo local onde vocês acessam as demais provas, certo? Todas as provas são realizadas no mesmo caminho. Não tem caminhos diferentes para a realização de prova. Recuperação, segunda chamada, todas as sequências, né? Sequência de dependência e adaptação paralela online, todas são no agendamento de prova presencial, certo? Que a gente já sabe que só tem o nome presencial lá, mas ela é digital, tá bom? Eu sempre gosto de explicar porque quando vocês entram no portal de vocês, lá tem dizendo que é presencial. Então, pode trazer confusão, né? Matheus disse que é digital, no portal diz que é presencial. É somente uma nomenclatura, pessoal. Não vai ter prova presencial para vocês, tá? Mas vocês têm que acessar lá em agendamento de prova presencial para acessar a segunda chamada de prova quando for liberada, tá bom? Não percam, não deixem de solicitar. Vocês têm até amanhã para solicitar quem precisa. Reforço mais uma vez. A prova vai estar disponível até o dia 8, tá bom? Não deixem para a última hora. Se não fizer, se precisava fazer e não fizer, infelizmente vai ficar reprovado e não vai ter ninguém que possa te ajudar nessa situação, tá? Jerusa, lá do Paulo dos Ferros, não vai conseguir te ajudar. O Caio, do Açu, não vai conseguir te ajudar. A Camila, a Clarice, aqui em Mossoró, não vão conseguir te ajudar. Nem o gestor Ítalo, nem Matheus, nem a equipe de chamados, certo? Porque os prazos estão aí para ser cumpridos, tá? A não ser que seja alguma anomalia sistemática, né? Alguma coisa que aconteça geral, que afete todos os alunos ou uma grande quantidade de alunos, não haverá uma outra oportunidade, tá bom? Só reforço isso para deixar bem registrado que vocês precisam até amanhã solicitar a segunda chamada se vocês precisarem fazer. As provas de segunda chamada, como as demais avaliações, têm as mesmas regras. Então, vocês vão ter um prazo de 3 horas contínuas para realização. Se for identificado qualquer meio fraudulento, né, de sair da tela, ou chegar a notificação, ou chegar a mensagem, a prova vai ser fechada, tá bom? Mas a gente já sabe que mesmo a prova fechando, se estiver dentro das 3 horas de realização, vocês podem voltar a qualquer momento para realizar a prova, tá? E de qualquer lugar. Então, o importante é que dentro das 3 horas, a partir do momento que você inicia a prova, você consiga estar dentro dessas 3 horas voltando e concluindo a avaliação, tá bom? Se o aluno é curioso, foi lá, iniciou a prova e não marcou nenhuma questão, esse aluno, por ter iniciado a prova, ele vai ser considerado ausente, mesmo que ele não assinale nenhuma questão. Se você não marcar nenhuma questão, mas você fizer todos os passos para iniciar, a prova ela vai lhe considerar ausente, certo? Então, não adianta você tentar abrir a prova para olhar as questões. Acontece, acredite se puder. Às vezes o aluno, principalmente vocês que são calouros, né, não estão habituados com as regras, não estão, né, acostumados com a ferramenta da instituição. Mas não pode. Se vocês apertarem lá em iniciar a prova, vocês têm 3 horas para concluir, tá? Se vocês deixarem para entrar depois das 3 horas, infelizmente, vai dar a prova finalizada e vocês não vão mais conseguir estar realizando essa avaliação, certo? Mesma regra que vai valer também para a recuperação, né? Eu já aproveito para falar que em relação à organização de atividade, né, as regras da atividade, tanto a segunda chamada como a recuperação, como qualquer outra prova da instituição, ela tem a mesma regra, certo? 3 horas de realização, não pode ter
nenhum elemento de fora da prova, né, aparecendo ali, não pode abrir aba, não pode clicar fora da tela, não pode receber notificação, não pode fazer nada disso. E se iniciar a prova e não responder nenhuma questão, mesmo assim você será considerado ausente e vai ter aí, infelizmente, um prejuízo, porque você não vai poder mais solicitar a segunda chamada de prova, né? E aí eu acho importante reforçar 3 erros que são constantes, né? Eu sempre trago isso para vocês desde o começo do semestre, mas eu sempre vejo muito aluno reclamando em relação a esse tipo de erro, tá? Mas não tem segredo. Quais são os 3 tipos de erros mais comuns? Geralmente é os 3 que tem, né? Prova não encontrada é quando vocês estão digitando alguma coisa incorreta. Muito aluno diz, Matheus, eu não digitei nada incorreto. Certo. Verifica se antes ou depois você não colocou lá um caractere especial, né? Um espaço, uma vírgula, um ponto, às vezes uma letra errada, né? Tudo isso pode fazer com que a prova dê não encontrada, certo? Prova finalizada. O que é prova finalizada? Quando vocês já passaram, né, das 3 horas de realização da prova, ou quando vocês estão utilizando o código localizador de uma outra prova que já finalizou, certo? Acontece nesses 2 casos. Então, ou você foi lá e ficou como ausente, né? Iniciou a prova, passou as 3 horas e você não concluiu. Quando você voltar, ela vai dar finalizada. Ou a prova, ela está sendo utilizado o código localizador de outra avaliação, certo? Então, prova finalizada, ela vai acontecer nessas 2 situações. Então, verifiquem se o código localizador está correto. Se o código localizador estiver correto, então, infelizmente, mesmo sem querer, né, você acabou abrindo aí a prova e passou as 3 horas, e infelizmente não vai ter muito o que ser feito nessa situação, tá? Se você conseguir, ainda estiver dentro do prazo de realização, né, antes do sábado, minha indicação é, se lidar com esse tipo de problema, tire um print e mande para o POL, que eles vão abrir um chamado. Nesse chamado, eu vou dizer a vocês qual é o tipo de resposta que vai ter. Ou vai ter uma resposta liberando a sua prova porque é um erro da instituição, um erro sistêmico, que é 1% dos casos, 0,1%, para ser mais sincero, tá? Ou vai ser a resposta com o print da tela do operador que está respondendo o chamado, com a data e a hora que você iniciou a sua prova, porque isso fica registrado em sistema. Então, se no sistema tiver registrado que você iniciou a prova, lá vai estar todas as informações, seu RA, a data que você iniciou, o horário que ela iniciou, o horário que ela finalizou, certo? Se foi marcada alguma questão ou não. Então, todas essas informações, a nossa equipe de chamadas, ela vai ter acesso, tá? Então, quando tem a abertura de chamada em relação à prova finalizada, e o aluno alega que não realizou a prova, né, não iniciou, vai ser esse tipo de chamada. Ou eles vão responder identificando que realmente, por algum motivo, possa ter sido algum erro sistêmico, né? Ou eles vão responder com o print, né, com a prova de que a prova foi acessada em algum momento. Às vezes, como eu disse, a gente abre sem querer, mas abriu, tem que concluir dentro de 3 horas, certo? Outro erro que é comum é prova que fecha sozinha, né? Eu já falei para vocês que não pode abrir telas quando você estiver fazendo a prova, né? Estou aqui fazendo a prova pelo meu celular, né? Estou aqui com o meu celular fazendo a minha prova. Não posso abrir uma guia de pesquisa no Google. Não posso. Não posso sair da minha prova lá no Google, no Colaborar, para poder ir no WhatsApp e ver o que é que meu amigo está falando. Não posso baixar a tela da notificação para ler a notificação que está chegando. Tudo isso o sistema vai reconhecer que você está tentando pegar informação de uma sala fora da aba de realização de prova, certo? E isso vai fazer com que sua prova feche sozinha. E aí, sempre que tiver um corpo estranho, né, como eu gosto de brincar, alguma coisa que não seja da prova aparecendo na tela, ela vai acabar fechando, certo? Mas, para não dar prova finalizada, o que é que você tem que fazer? É só voltar no período de 3 horas. Se voltar no período de 3 horas, não vai ter nenhum problema, você vai conseguir concluir sua prova normalmente, certo? E não vai ter nenhum problema. Vai conseguir ter sua nota certinha. Então, vamos falar aqui dos ciclos de prova presencial, que é digital, né?
Então, a gente já passou todos esses ciclos aí que estão riscados em outra cor, né? Você veja aí sequência 1, sequência 2, sequência 3, paralela, DP e AD, né? Que é dependência e adaptação. Sequência 4, que encerrou agora no sábado. E agora a gente está nessa semana em vermelho, destacado, que é a semana de segunda chamada de prova, tá? Encerrando segunda chamada de prova, a gente inicia já na próxima segunda-feira a semana de recuperação, né? Falamos bastante sobre segunda chamada agora, né? E aí, próxima semana, para segunda-feira, começa a recuperação. Ah, Matheus, como é que eu sei que eu estou de recuperação? Como é que eu sei que eu tenho que fazer a prova de recuperação? Muito simples. A gente tem regras para a prova de recuperação. A regra da recuperação é uma regra apenas. O aluno só vai ter direito à recuperação, à prova de recuperação, se ele pontuar menos de 1.500 pontos na prova da disciplina, certo? Um exemplo prático. Maria fez a prova da quarta disciplina e tirou 1.480 pontos. O que é que Maria vai acontecer? O que é que vai acontecer com Maria? Vai realizar a prova de recuperação. Por qual motivo? Pontuou menos de 1.500 na prova da quarta disciplina, certo? Outro exemplo, quando o aluno não vai ter direito à recuperação. José fez a prova da quarta disciplina e tirou 1.501 pontos. José vai ter direito a realizar a prova de recuperação? Não. Por quê? Porque José pontuou acima de 1.500 pontos, certo? Então, essa é a regra. A regra é 1.500 pontos. Abaixo de 1.500 pontos na prova, faz recuperação. Acima de 1.500 pontos na prova, não faz recuperação. E aí, quando não faz recuperação e ficou com nota baixa, o que é que tem que fazer? Recuperar a pontuação nas demais atividades. Na avaliação virtual, que começa a estar disponível amanhã, né? A substitutiva. Vou falar sobre essa data no finalzinho, certo? Então, fiquem comigo. Vocês vão ter que recuperar a pontuação nessas outras atividades, tá? Por quê? Porque a recuperação não é da disciplina, ela é apenas da prova. Então, se você tira mais de 1.500 na prova, mas não consegue aí alcançar no mínimo 6.000 pontos no geral, né? O que é que vai acontecer? Infelizmente, você vai reprovar a disciplina por nota, porque você não conseguiu atingir a pontuação mínima, tá? Então, ficar abaixo de 6.000 pontos no geral não elege você para realizar a recuperação, tá bom? Muita gente fica confuso com a recuperação, né? A gente é acostumado na educação básica a fazer a recuperação da disciplina. Você passa o ano todinho estudando, o ano letivo. No final do ano, se você não passar, aí você vai fazer uma recuperação que vai recuperar a nota que você ficou abaixo da média, certo? Aqui na instituição não é assim, porque a nossa metodologia de ensino é diferente. A gente já conversou que nossa metodologia é de avaliação continuada. Então, na avaliação continuada, né, vocês têm diversas atividades que somam pontos, certo? Como avaliação virtual, como engajamento, produções textuais, e vocês têm a prova, que vale, né, quase 100% da pontuação que vocês precisam mínima para passar. Vocês precisam de no mínimo 6.000 para ter aprovação, e a prova sozinha vale 5.000 pontos. Então, devido a essa importância que a prova tem, de valer aí 5.000 pontos, né, quase tudo que vocês precisam para ter aprovação, a recuperação é da prova, porque não faria sentido vocês terem recuperação da disciplina se só a prova vale quase a pontuação inteira, né, que vocês precisam, no mínimo, para ter a aprovação da disciplina, certo? Então, reforço. A recuperação só vai estar disponível na segunda-feira para os alunos que tiraram menos de 1.500 pontos na prova de alguma disciplina. Aí pode ter sido na primeira, na quarta, na terceira, na prova de paralelo online, depende de qual prova você ficou abaixo, certo? Se você ficou abaixo da média em todas, né, do mínimo de 1.500 pontos, todas vão ficar disponíveis para você fazer novamente, tá? Ah, Matheus, e se na recuperação eu não atingir a pontuação mínima, o que é que acontece? Infelizmente, reprova, certo? A recuperação já é um bônus que a faculdade lhe dá sem nenhum custo para você poder
né, ter uma segunda oportunidade se você não atingiu aí no mínimo de 3 a 4 questões, certo? Que dá 1.500 pontos. Se você mesmo fazendo a recuperação não consegue nem os 1.500 pontos ou não consegue os 6.000 mínimo para ter aprovação, infelizmente você reprova a disciplina, certo? A prova de recuperação precisa ser solicitada igual à segunda chamada? Não. Vocês não precisam solicitar a prova de recuperação, certo? Quem vai realizar a recuperação, quem tirou menos de 1.500 pontos em alguma prova, na segunda-feira vai ter a prova liberada automaticamente. Então, não precisa fazer solicitação de prova de recuperação, tá? Vocês têm que solicitar segunda chamada de prova, que é até amanhã. A recuperação, o nosso sistema, ele automaticamente reconhece. Se você tirou menos de 1.500 pontos, sua prova vai estar liberada lá no agendamento de prova presencial, sem nenhum desgaste, certo? Se você pontuou acima de 1.500 pontos, infelizmente, você não terá a prova liberada, tá? E aí você vai ter que correr atrás aí da avaliação virtual substitutiva, né? Que está acontecendo agora nessa semana, para que vocês possam recuperar essas pontuações aí e ter aprovação na disciplina, certo? Detalhe, as avaliações virtuais substitutivas, elas são uma ótima oportunidade para esse tipo de aluno, né, que não é elegível à recuperação. Então, se você tirou acima de 1.500 pontos, né, mas mesmo assim não conseguiu, agora todos vocês já conseguem verificar se vocês tiveram uma pontuação suficiente para passar na disciplina ou não, né? A não ser quem vai fazer segunda chamada de prova, né? Quem não perdeu nenhuma prova e não vai precisar fazer segunda chamada, já sabe se vai ter prova com recuperação ou não. É só olhar a pontuação das provas já realizadas, né? E essas pessoas também já conseguem ver se vai conseguir ter ou não pontuação suficiente para ter aprovação, que é 6.000 pontos, porque vocês já conseguem ver o resultado de todas as atividades. Então, essa semana agora, que é a semana da avaliação virtual substitutiva, ela é crucial para vocês, principalmente para os alunos que tiveram baixa performance na prova, né? Não conseguiram aí ter uma pontuação muito boa nas avaliações virtuais. Então, nessa semana é a semana de vocês fazerem a revisão, né? É a hora de vocês revisarem o portal de vocês, olhar o visualizador de pontos, né? Que é o extrato de pontos de cada disciplina, que eu já mostrei para vocês onde é que é. Eu vou mostrar de novo agora, para vocês ficarem atentos a isso, né? E esse é o momento de vocês verificarem essas informações. Agora, vocês já vão conseguir ver se vai ser suficiente para passar ou não, tá? Vamos dar uma pausa agora para a gente dar uma olhadinha nisso? Como é que eu sei se vai ser suficiente para eu passar ou não, Matheus? Aqui é o meu portal, pessoal, de um curso que eu fazia aqui na instituição, em 2022.2, eu acho. Então, vocês vão entrar dentro do portal Colaborar. A gente já viu que em ações vai ter essa setinha que vocês vão clicar e ela vai mostrar o visualizador de pontos. Aqui no visualizador de pontos é onde vocês vão ver o boletim ambulante. Lembra que eu já brinquei com isso com vocês? Que esse visualizador de pontos, ele é como se fosse um boletim móvel. Então, ele tá, a partir do momento que você faz a atividade, ele vai modificando, vai criando forma e ganhando as pontuações que você realiza, certo? Então, mesmo que não tenha saído o resultado ainda, vocês podem vir aqui em visualizador de pontos. Aqui está preenchido porque eu já terminei essas disciplinas, né? Foi de outros semestres. Mas vocês sabem que aqui vai estar zerado, né? Não vai ter, aqui vai ter cursando, né? Aí, no lado esquerdo, abaixo do nome da disciplina. Vai ter em situação, vai estar cursando. Frequência não vai ter e média final não vai ter, vai estar zero, certo? Porque somente depois do boletim, que a gente vai ver já já sobre o boletim, é que vocês vão ter acesso a essas pontuações, certo? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que vocês só precisam vir aqui, ó, lá na esferinha maior, né, onde mostra a pontuação. Se vocês precisam de 6.000 para ter aprovação, e, por exemplo, nessa situação aqui, né, tem 8.040, e a prova foi feita 4.590 pontos. O que é que isso significa?
Essa pessoa aqui não faria recuperação, porque ela tirou bem mais de 1.500 pontos na prova, né? E ao total já obteve mais do que o mínimo, que é 6.000 pontos. Então, essa pessoa está aprovada na disciplina, certo? Vocês já conseguem ver de agora se vocês vão ser aprovados ou não, né? Se vocês vão precisar de recuperação ou não, que inicia na próxima segunda-feira. Então, como vocês vão estar fazendo prova? Como vocês vão estar fazendo essa semana a prova de segunda chamada, né? E as avaliações substitutivas, né? Que é a segunda oportunidade para vocês fazerem a avaliação virtual, é muito importante vocês ficarem atentos. Então, tirou pontuação baixa na avaliação virtual, tá precisando de nota para passar na disciplina? Refaça a avaliação virtual como substitutiva. Porque, na pior das hipóteses, mesmo que você faça a avaliação virtual substitutiva e tire uma pontuação baixa, a gente sabe que prevalece a nota maior. Então, mesmo que vocês realizem a avaliação virtual substitutiva e tire uma nota menor do que vocês já tinham tirado na avaliação virtual regular, né, a normal, que fica geralmente liberada, mesmo assim vai prevalecer a nota maior. Então, o sistema, de forma automática, vai conseguir reconhecer que o aluno ele precisa mais de uma nota do que de outra, certo? Então, se você tirou antes 1.000 pontos e agora tirou 500 pontos, vai prevalecer, né, os 1.000 pontos que você tirou anteriormente. Falando nisso, em pontos, falando em toda essa situação, deixa eu desligar aqui a minha câmera, que fica melhor para eu transmitir, para não travar. Opa. Então, falando em resultado, né? Falando em boletim móvel, falando em notas, em aprovação, a gente não poderia deixar de apresentar nessa semana, né? As notas, né? Como é o documento oficial que sai a aprovação de vocês, quando é a data desse documento e para que ele serve, né? Então, o boletim oficial, pessoal, é o documento qual vocês vão ter acesso, né, ao resultado oficial do semestre de vocês. Eu mostrei para vocês agora que lá no visualizador de pontos, vocês conseguem ter um boletim móvel, que a partir do momento que vocês fazem a atividade, vocês vão ter um resultado refletindo lá, né? Mas o boletim oficial, esse documento que a gente está conversando aqui hoje, ele é o documento que vai, de fato, atestar, né, o documento que vai modificar aí os seus documentos da faculdade, como histórico, por exemplo. É esse o boletim oficial. Nele é que vocês podem confirmar que realmente foram aprovados na disciplina, certo? Matheus, eu posso usar só o visualizador de pontos e lá pelo visualizador de pontos, se der que eu estou aprovada, eu posso confiar? Pode, certo? Porque se lá mostra que você fez acima de 6.000 pontos ou 6.000 pontos e tirou o que precisava tirar ou em produção textual, se você tiver, ou na prova da disciplina, sem nenhum problema. O que importa é você se atestar que foi aprovado. Mas o oficial, o que vai trazer efeito, que vai ser utilizado para modificar você de semestre, para modificar o seu extrato de disciplinas, né, atualizar o que é que foi aprovado, o que é que não foi aprovado, é o boletim oficial, certo? Quando é que o boletim oficial fica disponível? Dia 26 de junho, certo? Então, a gente vai ter essa semana agora. Vamos dar uma pausa aqui para a gente olhar, ó, o calendário. Essa semana agora é a segunda chamada de prova, do dia 3 ao dia 8. Na próxima semana, do dia 10 ao dia 15, vai estar acontecendo a prova de recuperação, certo? Depois da semana de recuperação, no dia 15, vai ter uma semana de hiato, né? Então, do dia 17, do dia 16, na verdade, no domingo, né? Até o dia 26, não vai ter nada. Somente no dia 26 é que vocês vão ter a liberação do boletim. Ah, Matheus, por que demora tanto, né? A última atividade que a gente vai fazer é recuperação e termina no dia 15. Por que é que o boletim só sai, né, 11 dias depois? Porque
eles vão fazer, né, a verificação de todas as disciplinas, e aí eles vão fazer a confecção dos boletins de todos vocês, para poder fazer a liberação do boletim de forma correta, né? Vai que a instituição, na pressa, erra alguma coisa, né? Então, esse momento é um momento de delicadeza. A gente sempre reforça aqui a quantidade de alunos que nós temos, graças a Deus, a nível nacional. São muitos alunos, gente. A gente aqui na instituição tem quase 2 milhões de alunos a nível nacional. Então, são muitos os alunos que fazem parte da instituição, que utilizam a plataforma Colaborar para estudar e que precisam receber boletins, né? Então, vale ressaltar que não é, na verdade, uma demora, é apenas um prazo de confecção desses documentos para que eles possam ser liberados em massa no mesmo dia para todos os alunos, né? A gente sabe que, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando você vai num restaurante com mais de uma pessoa lhe acompanhando, né? Que você faz um pedido, você fez um pedido, seu colega fez um pedido, seu outro colega fez outro. Num restaurante mesmo, o pedido só vai chegar no seu prato, na sua mesa, né? Quando todos os outros estiverem prontos. Então, se você pedir um filé à parmegiana e 2 macarronadas, as macarronadas não vão chegar antes do filé, né? Para que as pessoas da mesa não comam separadamente. Eu estou usando essa metáfora somente, essa comparação, somente para mostrar que tem esse prazo todo, mas todos os boletins são liberados juntos, em um lote só, no dia 26, certo? Que é o último dia para ele ficar disponível. Vamos voltar lá na apresentação. Como é que vocês vão fazer, né, o download desse boletim? Como é que vocês vão ter acesso a esse boletim? O boletim, ele fica disponível lá dentro do Colaborar AVA, certo? Em apoio ao estudo. Lá em apoio ao estudo, como a gente vai ver já já aqui na transmissão da tela, vocês vão ter acesso a fazer o download do PDF do boletim. O boletim ele sai em documento PDF para vocês conseguirem baixar e fazer o acesso às notas de vocês. Se vocês foram aprovados, se não foram, né? Por que não foram? Se foi por nota, se foi por falta. Então, tudo isso vai estar descrito lá no boletim. Depois que vocês têm liberação do boletim, aí os históricos de vocês, né? Em até aí 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, tudo isso começa a ser atualizado. Então, vocês vão ter os históricos de vocês que são alunos calouros, principalmente, né? Vocês não têm histórico ainda, porque vocês não tiveram aprovação de nenhuma disciplina. Quando vocês concluírem o semestre e lá no dia 26 vocês tiverem o boletim, aí o histórico de vocês vai começar a ser emitido e vai ser liberado lá dentro do Colaborar AVA, certo? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês agora aonde é que vocês acessam o boletim e aonde é que vocês acessam o histórico atualizado, tá? Então, quando vocês concluem o semestre, vocês vão vir em apoio ao estudo e lá no dia 26 vai aparecer essa mensagenzinha para vocês aqui, ó. Opa, desculpa. Não é isso não, pessoal. Abri errado. Opa. Pronto. É aqui em apoio ao estudo, ó. Aqui em apoio ao estudo, vocês vão ter a penúltima opção, que é a opção de boletim, certo? E nesse boletim, na frente dele... Oh, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Espera aí que eu colaborar. Colaborar travou. Mas eu vou mostrar agora para vocês, né, onde é que vocês acessam esse boletim. É onde é que vocês veem um histórico, tá? Deixa eu só carregar lá no Colaborar que a gente dá uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou trazer outra informação que também tem lá no boletim de vocês, né? No boletim de vocês também vai ter a informação sobre as atividades complementares obrigatórias. Nas atividades complementares, vocês vão ter acesso, no boletim, vocês vão ter acesso a quantas horas complementares vocês ainda têm pendente. Então, eu conheço aqui vários calouros
do primeiro semestre que já enviaram 100% das atividades complementares, certo? Então, utilizaram bastante o Trilha de Carreira, né? Fizeram aí todos os cursos que tinham que fazer e já entregaram no portal, certo? Lá no PDA. Então, esses alunos que já entregaram, quando for dia 26 que sair o boletim, vocês vão conseguir visualizar, pessoal, que lá já vai estar mostrando que vocês cumpriram todas as horas, tá? Como é que aparece? Eu vou mostrar no boletim agora, mas eu vou falar. Lá no boletim, na parte de baixo, na última opção, vai ter um local com o nome atividades complementares. Lá vai mostrar quantas horas você tem pendente. Se tiver um 0, é porque você entregou tudo, certo? Se tiver 20 positivo, né, só 20, significa que faltam 20 horas para você enviar, certo? Se tiver menos 20, significa o quê? Que você enviou 20 horas a mais do que precisava. Como assim, Matheus? Tem menos e é mais? Porque se você está com menos 20 horas pendente, significa que você enviou 20 horas a mais do que precisava, tá? Então, eu vou até deixar isso esclarecido aqui agora, que às vezes o aluno diz, eu enviei todas as minhas atividades complementares, lá no portal do aluno está dizendo que eu não preciso de nenhuma hora a mais, está tudo verde, e no meu boletim está dizendo que tem menos 20 horas. Então, não significa que vocês estão pendentes quando tem menos na frente. Significa que vocês enviaram essas horas a mais, certo? Vou aqui transmitir para a tela o meu boletim. Agora vai. Pronto. Então, dentro do colaborar... Vou fechar a câmera novamente. Eita. Então, dentro do colaborar, vocês vão ter aqui em apoio ao estudo, na penúltima opção, de baixo para cima, né? Vocês vão ter aí minhas anotações e a penúltima opção, boletim, certo? No boletim, na frente, vai ter essa opção aqui, ó. Faça o download PDF. Então, quando chegar no dia 26, que vocês acessarem o portal de vocês, lá em apoio ao estudo, né? Na frente do nome boletim, vai estar essa linha com o nome faça download. É muito simples, é só clicar em cima e ele já vai fazer o download do boletim. Ó, acabou de ser feito o download, certo? Eu já tenho ele aberto aqui, então eu vou abrir e a gente vai ler ele agora, tá? Então, no seu boletim, o que é que tem? Tem o nome da instituição, em primeiro lugar. Do lado esquerdo, vai ter o período, né, que é o seu semestre, qual é o seu polo de apoio, né? Esse aí era o polo que eu era matriculado, que era o polo Mossoró. A situação da sua matrícula, que no meu caso era ativa na época, foi o semestre 21.2, eu achando que era 22.2, né? Foi em 2021.2. Embaixo tem qual era o meu semestre, foi o primeiro semestre desse curso de secretariado, né? Um curso muito bom. Do lado direito, na mesma parte, né, tem aí matrícula, o número da minha matrícula, o meu nome completo, o nome do meu curso, né? Qual era o turno que eu realizava a graduação e a turma que eu era vinculado, certo? Essas são as informações que tem na parte superior. Logo abaixo dessas informações, vocês vão ter os elementos das disciplinas, né? Então, a primeira opção vai ter uma fila com os nomes das disciplinas que vocês cursaram nesse semestre, certo? Na próxima aba, vai ter aí a situação da disciplina. Eu vou explicar para vocês. Vejam, tem algumas disciplinas que tem AS e tem algumas disciplinas que tem DS, certo? Então, a gente vai saber o que é DS e o que é essa AS, tá bom? Mas aqui tem a situação da disciplina, a frequência, que geralmente não fica aqui, né? Fica lá naquele local do visualizador de pontos que a gente mostrou agora. No lado de frequência, né? Progredindo aí, tem a média, a nota final de vocês, né? A média que vocês tiveram somando todas as notas daquela disciplina. E, por último, e jamais menos importante, o resultado. Então, qual foi a situação dessa disciplina, tá? Como foi que vocês concluíram cada uma dessas disciplinas. Se aprovado, se não aprovado. Aqui vocês já conseguem ver que tem um X, né? Tem alguns com nome aprovado e tem alguns com um X.
Eu vou explicar o que é esse X agora. Assim que eu concluir aqui, eu já explico para vocês. Assim como a situação da disciplina, que tem diferença de DS para S. Então, olha aqui. As situações, né? O que é as situações? Quando tem a sigla AD em situação, significa que é uma disciplina de adaptação, certo? Quando tem AS, significa que é uma disciplina de aproveitamento. O que é um aproveitamento de disciplinas? É um aluno que já tinha cursado essa mesma disciplina em outra graduação, certo? Mas ele quis aproveitar aqui na instituição. Isso é possível? Com certeza. Você só precisa ter cursado a disciplina e ela tem que ser compatível com a nossa grade curricular. Você traz o histórico e faz o aproveitamento, certo? Então, quando tiver AS no histórico, no boletim, desculpe, é porque é aproveitamento de disciplina. DI é disciplina dispensada, é quando o aluno é considerado já apto para aquela disciplina e ela é dispensada dele, certo? DP é dependência. O que é uma dependência? Quando vocês reprovam uma disciplina, essa disciplina ela vem no semestre seguinte como dependência. Então, quando vocês tiverem disciplina de dependência, na situação vai ter DP. E DS, né, que tem aqui na minha situação, é disciplina série. Disciplina série é o quê, Matheus? É a disciplina regular do semestre. É a que normalmente já estaria disponível para vocês, certo? Então, aqui no meu boletim, vocês vejam que tem 4 disciplinas de DS, que eram disciplinas sérias, normal, e 2 disciplinas AS. O que é o AS? Aproveitamento de disciplinas. Então, eu já tinha cursado tanto Homem, Cultura e Sociedade, como Ética, Política e Sociedade, no curso de Pedagogia. Eu já fazia Pedagogia nessa época e já tinha cursado essas disciplinas. Então, eu preferi pegar o meu histórico e solicitar o aproveitamento. Por isso que a situação é AS, que é aproveitamento de disciplinas, e o resultado tem um X. Por que tem um X? Porque essa disciplina não teve pontuação. Eu não fiz nenhuma atividade. Então, não gerou nenhuma pontuação. Ela foi simplesmente retirada do meu portal, porque ela foi aproveitada, né? Eu tive nota suficiente, a compatibilidade suficiente para ter essa disciplina aprovada, certo? Por isso que tem um X aqui. Com que mais situações esse X pode aparecer, né? Quando vocês solicitarem matrícula tardia, quem solicitou matrícula tardia, no boletim de vocês, vocês vão se assustar. Por quê? Quando vocês baixarem o boletim de vocês, vocês vão ver que no resultado, na disciplina que era para você cursar, que você solicitou matrícula tardia, ele vai estar com um X, certo? Porque essa disciplina foi colocada para um próximo semestre. Você não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso, tá? Então, se ela aparecer no seu boletim, é super comum, tá? A disciplina, ela aparece com um xizinho na frente no resultado, igual está nessas demais, tá bom? Por último, o que é que eu disse para vocês que tem? Horas complementares, que são as nossas ACOs, né? As atividades complementares obrigatórias. Veja que tem 2 opções. Tem as horas cumpridas e horas a cumprir. Nesse momento aqui, eu tinha 0 horas cumpridas, né? Não tinha feito nenhuma hora de atividade complementar ainda. E eu tinha 100 horas ainda para realizar. Nessa época aí, né? A pontuação máxima era de 40 horas em cada disciplina, em cada curso do trilha de carreira, né? Em cada curso de atividade complementar. Então, significava que eu precisava fazer pelo menos 3 de 40 horas, né? Ou 2 de 40 horas, 1 de 20 horas, para ter a pontuação cumprida aí das horas complementares. Quem já fez tudo, quando baixar o boletim, aí já vai ter o quê? Nas horas cumpridas, 100 horas cumpridas, porque o aluno já vai ter concluído as horas pendentes que ele tinha. Se você ainda tem horas pendentes, mesmo que você já tenha enviado, tenha sido validado, aí vai mostrar. Por exemplo, você enviou 20 horas. Então, em cumpridas vai ter 20 e em horas a cumprir vai ter o tanto que falta, certo? Então, esse é o boletim, pessoal. Esse é o documento que vai ser liberado para vocês, igualzinho a esse aqui, tá? Ele é o documento que vai ser liberado para vocês no dia 26 desse mês,
tá? E o histórico, né, que eu falei para vocês. Cadê a apresentação? Falei também sobre o histórico, que quando vocês têm a liberação do boletim, os históricos de vocês calouros são confeccionados, né? Vocês passam a ter acesso a esses históricos. Como que vocês têm acesso aos históricos? Os históricos ficam disponíveis lá no portal de vocês, dentro do Colaborar AVA. Aonde, Matheus? Em serviços online. Mesmo caminho que a gente vai ver agora que vocês solicitam. Segunda chamada de prova e também é onde vocês vão solicitar histórico aí do primeiro semestre de vocês, certo? Então, aqui em serviços online, vocês vão clicar em solicitação de serviços. Em solicitação de serviços, vocês vão vir aqui, ó, em histórico escolar para alunos não concluídos. O que é o histórico escolar para alunos não concluídos? É o histórico que vocês vão ter acesso a partir de 2024.2, tá? Então, clica em nova solicitação. Eu não vou conseguir agora, gente, por quê? Eu não renovei para o meu segundo semestre, né? Eu fui terminar a pedagogia. Então, eu não vou conseguir solicitar o histórico. Mas quando vocês concluírem e tiverem renovados, é só vir aqui, ó, nova solicitação, e aí ele vai ficar disponível aqui do lado direito, certo? Para vocês realizarem o download, né? Igual foi aqui com as minhas ementas. As ementas eu consegui, ó. Solicitei direitinho e aqui em opções fica essa opção, deixa eu colocar o mouse, pronto. Aqui fica essa opção de gerar documento, para vocês terem acesso aí ao documento de histórico de vocês com as disciplinas cursadas em 2024.1, certo? Então, esse é o caminho que vocês solicitam. E a segunda chamada, Matheus, mesma coisa. A última opção aqui nas solicitações de serviços vai ser a opção de segunda chamada de prova. Aqui nesse local vocês clicam e solicitam a segunda chamada de prova, certo? A segunda chamada, gente, ela tem um custo, como a gente já conversou sobre isso. O custo é de R$ 57,65, certo? Esse valor, ele somente é cobrado por qual motivo? Porque a prova ela é liberada para todo mundo de forma gratuita. Se o aluno perder, né? Se o aluno, mesmo tendo uma semana para realizar, se mesmo assim ele não realizar a prova, aí o que vai acontecer? Ele vai perder a prova, certo? Ele vai perder a oportunidade que ele tinha de realizar a prova dele, certo? Vamos lá para o finalzinho, que agora a gente vai liberar as nossas dúvidas, tá? Vamos só relembrar. Como é que faz para fazer o download da segunda chamada de prova? Segunda chamada de prova e exame. Aqui é a data e a hora que solicitou, né? Olha só, eu solicitei dia 8 de novembro de 2021, às 15 horas e 32 segundos. A solicitação, né? Será cobrada, nessa época aqui, foi cobrada na minha próxima mensalidade, ó. Mas mesmo assim, tem aqui um requerimento de confirmação da solicitação, certo? Então, é importante todos vocês terem acesso aí a esse requerimento, que é essa solicitação, comprovando que vocês fizeram a solicitação na segunda chamada. Deixa eu compartilhar. Meu microfone tinha desligado, foi mal, pessoal. Estou transmitindo pelo computador, mas eu falo pelo outro celular, né? Pode ser que vocês fiquem confusos. Vocês ficam vendo aqui meu microfone desligado, né? Deixa eu ligar a câmera. Mas o meu microfone fica desligado aqui no computador para não dar interferência. E eu falo pelo celular, certo? Estou sempre falando com vocês aqui pelo meu celular. Vamos aproveitar para liberar para as dúvidas. Estou vendo várias pessoas com dúvidas aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. No chat que eu quero dizer meu WhatsApp, tá? Não o chat aqui. Tem um aluno dizendo que não estava conseguindo entrar. Deixa eu só ver aqui quem é.
Gente, já vou aproveitar e reforçar mais uma vez, tá? Não consigo responder vocês pelo WhatsApp. Infelizmente, deixa eu parar a apresentação. Infelizmente, a gente já teve essa conversa em outros momentos, né? Mas até mesmo no domingo, ontem, 10h30 do domingo, eu estava recebendo ligação no WhatsApp de alguns alunos. Não sei dizer se foi de algum calouro, se foi de algum veterano, tá? Mas nem é por me incomodar, tá bom, pessoal? É somente para justificar para vocês mesmo que não é que eu ignore vocês, é que realmente o nosso momento de atendimento é somente nesse momento que a gente está aqui no encontro, tá? O Ítalo reforçou isso já com vocês também, né? Mas eu sempre estou informando, principalmente porque às vezes a gente esquece que o contato, se não for aqui com a gente na hora do encontro, tem que ser pelo WhatsApp com o Polo, né? Com a secretaria do próprio Polo, não pode ser comigo, porque eu não consigo dar esse suporte para vocês depois das 9 horas de hoje, né? Então, toda segunda-feira, deixa eu só ver o que o colega falou, das 7 até as 9 horas, né? Às vezes a gente passa das 9 horas, não passa? A gente sempre passa das 9 horas, quase. Dificilmente a gente conclui antes do tempo, né? A gente conclui antes do nosso prazo final do encontro. E esse é o momento que eu tenho para dar atendimento a vocês, tá? O colega está conseguindo. Deixa eu ver, vai conseguir ingressar. Era o portal dele, o celular dele mesmo, o problema, hein? Deixa eu ver aqui se ele vai entrar. Já dou uma olhadinha no chat também, tá? Só ver se esse colega vai conseguir mesmo entrar, que ele tá um pouquinho atribulado. Ainda não. A gente tá com 29 pessoas na sala e continuamos com 29. Então, ele ainda não conseguiu entrar. Mas eu tô dando suporte a ele aqui. Qualquer coisa, libero aí para tirar a dúvida em outro momento, né? Só tentar mais uma vez liberar para ele entrar. Eu já sempre libero, né, pessoal, no começo do encontro, para todo mundo entrar, sem precisar de minha permissão, tá? Mas sempre tem algum aluno ou outro que fica com dificuldade para acessar o nosso encontro. Ele não está conseguindo mesmo. Deixa eu mandar o áudio. Oi, colega, tudo bem? Ó, a gente está em sala nesse momento. Não sei se pode estar sendo algum problema no seu aplicativo mesmo, tá? No seu telefone, no seu aparelho. Reinicia ele e acessa pelo mesmo link. A gente está agora, nesse momento, com 29 alunos na sala, tá? Então, o pessoal conseguiu entrar. E aguarda. Pronto. Se ele quiser entrar ainda, né? A gente fica aqui até as 9 horas. Ainda temos 1 hora de encontro. Bastante tempo para a gente conversar, tá? Então, vamos começar aí liberando o pessoal para falar. Quem está com a mãozinha levantada. Depois, eu vou para o chat, tá? Tem bastante dúvida no chat, eu vi aqui. Então, vou logo começar com quem está com a mãozinha levantada, porque só tem 4 pessoas nesse momento, tá bom? Então, eu vou começar com a Cristina Cruz, pela ordem. Deixa eu transmitir a tela. Boa noite. Boa noite. Pode falar, fica à vontade. Que assim, eu fui fazer a prova na semana passada, só que quando eu fui entrar no site, ficava dando algum erro e eu não consegui realizar a prova. Não entrava para fazer a prova de jeito nenhum. Aí não deu para fazer. Aí eu fui e solicitei a segunda chamada. Aí no caso, tem que pagar, né, os 57. Tem sim, Cristina. Quando é que você não paga ou quando é que você tem um reembolso desse valor? Quando você tem algum problema a acessar a prova, você tem que fazer a evidência desse problema, mandar para o seu polo, dentro do horário de atendimento, né, para que eles consigam abrir o chamado e deixar assegurado que você procurou o polo mostrando esse problema que estava acontecendo dentro do prazo de realização da prova, certo? Se você não conseguiu enviar essa evidência, o polo não conseguiu estar abrindo esse chamado,
infelizmente não vai ter nenhuma justificativa para que a prova seja liberada para você sem custo, tá? Então, você vai ter que fazer esse pagamento, sim, para que a prova seja liberada para você ainda essa semana. Lembrando que você tem até amanhã, no caso, você já solicitou, né? Sim, também só mais uma coisa. Pode falar. Quando eu solicitei, estava aparecendo a opção de mais 2 provas. Aí, pelo que eu entendi, são 2 provas que eu perdi antes. Só que, o que é que foi que acontece? Algumas semanas atrás, eu fiz umas 3 provas. Daí eu achei meio estranho, porque está marcando que ainda falta 2 provas. Cristina, você vai solicitar somente da prova que você não fez, certo? Se essas duas disciplinas que estão aparecendo lá, você entrou dentro da disciplina, né? E lá está mostrando pontuação de prova, então você não precisa solicitar a segunda chamada, tá? Vamos aqui no exemplo prático. Vou abrir o colaborar. Vou lá no início. A gente vai abrir as disciplinas. Aí a gente vai olhar no extrato de disciplinas. Vamos aqui. A gente vai olhar no extrato de pontuação, na verdade, se tem pontuação de prova. Se tem pontuação de prova, significa que você fez a prova. Como é que a gente faz? Vem na disciplina, gestão de pessoas. Vou em ações, visualizar pontos, e aqui no visualizador de pontos, eu vou atrás dessa informação aqui, ó, prova presencial da disciplina. Se lá tem ponto, significa que eu fiz. Se lá está zerado, não tem nenhum ponto, significa que eu não fiz. Aí eu posso solicitar a segunda chamada de prova, certo? Aí eu não vou reprovar na disciplina. A segunda chamada de prova, ela também serve para quem ficou ausente, que é aquele aluno que entra e não marca nenhuma questão. Então, você pode solicitar e fazer, tá? Mas se você for no visualizador de pontos, ó, a pessoa que estava faltando conseguiu entrar. Se você for no visualizador de pontos e lá no visualizador de pontos consta a pontuação de prova, significa que você não vai fazer prova de segunda chamada, certo? Se não consta a pontuação de prova, aí já aproveita que o prazo ainda está dentro do prazo, né, até amanhã, e já solicita a segunda chamada de prova para você não reprovar na disciplina, certo? Certo, obrigada. O pagamento, no caso, eu tenho que realizar quando? O quanto antes, tá? Porque existe um prazo de até 72 horas para que esses boletos de pagamento sejam compensados. Então, como é que você faz para gerar esse boleto? Você vai em serviços online, solicitação de serviços, você solicita a segunda chamada, né? Depois que você solicita, ela fica disponível aqui, e aqui em opções vai ter uma opçãozinha a mais aqui, essa aqui já foi paga, né? Então não vai ter, mas aqui vai ter uma opçãozinha a mais, tipo um código de barra, que é onde você vai conseguir gerar o boleto para fazer o pagamento, tá? Então, quanto antes você solicitar e fizer o pagamento, mais rápido ela vai estar disponível, tá bom? Ok, muito obrigada. Por nada. Vamos liberar agora outra pessoa para falar. Ó, pela ordem aqui do chat, né? Tá o Tarso Costa com a mão levantada. Boa noite, Tarso. Pode falar, fica à vontade. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal aí que está na live. Eu sou recém-matriculado no curso de Engenharia Civil e, para mim, apareceram 6 disciplinas, mas só que algumas disciplinas já foram concluídas. E aí, eu precisava ter feito o cancelamento de umas disciplinas e perdi o prazo. E aqui está aparecendo uma segunda chamada para mim, 2 disciplinas para fazer provas. Só que eu não tive o tempo hábil para acompanhar a disciplina, para fazer as atividades, para assistir os vídeos, devido a isso. Eu acho que eu tenho 15 dias que eu fiz a matrícula. Qual o procedimento que eu vou seguir? Entendi, Tarso. Ó, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, certo? Eu vou começar pela má, porque eu gosto de dar o doce depois. A má notícia é que, infelizmente, se você perdeu o prazo de matrícula tardia, né, que ia colocar essas disciplinas para o próximo semestre, infelizmente não tem mais como solicitar, porque esse prazo ele já encerrou, tá? Mas a boa notícia é que você não perdeu ainda a disciplina, tá? Por que é que você não perdeu a disciplina ainda?
você ainda pode tentar ter aprovação nessa disciplina, da seguinte forma. As teleaulas e os conteúdos web, né, que vai gerar aí a pontuação para você por engajamento, ele fica disponível até o dia 15, certo? Vai ficar disponível até o dia 15 para você poder assistir. E as avaliações virtuais, mesmo que você tenha perdido as avaliações virtuais lá quando aconteceu a disciplina, nessa semana vai estar sendo liberada as substitutivas, que dá a você a oportunidade de realizar e ganhar a pontuação que você não teve porque você não estava matriculado ainda na disciplina, certo? Então, 2 pontos de atenção agora nesse ponto positivo, né? O doce que eu falei para você. Primeiro ponto, o conteúdo web e a teleaula, que vai gerar pontuação de engajamento, que é até 3.000 pontos, você vai ter acesso ainda até a última semana do semestre, tá? Em relação às avaliações virtuais, você ainda consegue fazer a partir de amanhã, que vai estar disponível para você realizar até o final da semana, tá? Em todas as disciplinas que você tenha perdido e quiser realizar. Segundo ponto positivo. Terceiro ponto de atenção aí, que também é positivo. As provas de segunda chamada, para você, não vai ser cobrada, tá? Por que é que não vai ser cobrada? Porque se você não solicitou matrícula tardia, as provas que são das disciplinas que deveria ter solicitado matrícula tardia, elas não podem ser cobradas a você. Então, a instituição, ela libera de forma automática. Então, se não tiver todas liberadas ainda, um exemplo, você se matriculou, tinha 3 disciplinas que você era para ter suspendido com a matrícula tardia e você não suspendeu, né? Essas 3 disciplinas, ela é para estar disponível. Oi? Exato. Pronto. Então, essas 3 provas, elas vão ficar disponíveis lá no agendamento de prova presencial, tá? Se as 3 não tiver disponível, Matheus, apareceu 2, mas eu tenho que fazer 3. O que é que eu faço? Aí você vai solicitar essa terceira disciplina que não está aparecendo, né? É só você solicitar, tirar um print e manda para o polo. O que é que o polo vai fazer? Abrir um chamado para isentar você dessa cobrança, tá? Quando o aluno é matrícula tardia, Tarso, e aí serve para todos os outros que estão nessa mesma situação do Tarso, tá? Se você não solicitou matrícula tardia e tem que refazer alguma prova para não reprovar a disciplina, né? Porque você não tinha matriculado ainda, você vai ter essa prova liberada geralmente de forma automática. Se ela não estiver liberada de forma automática, você vai solicitar, mandar para o polo print só para assegurar que você não vai ser cobrado, tá bom? Mas geralmente o sistema ele já reconhece que aquele aluno ali, ele é um aluno de matrícula tardia e não vai cobrar vocês por essa avaliação, certo? Essa segunda chamada. Se vier cobrando, abre o chamado e aí o polo vai explicar, né? Vai abrir o chamadozinho lá, prezados, aluno é matrícula tardia, não conseguiu solicitar dentro do tempo, decidiu fazer as provas, favor, né? Por favor, deixar a prova isenta para o aluno não ser cobrado. E aí o polo consegue fazer isso super rápido, super fácil. Pode falar. Então, nesse caso, eu preciso solicitar, porque está aparecendo para mim aqui 2 disciplinas para mim solicitar a chamada novamente, né? A segunda chamada de prova. Eu faço essa chamada dessas 2 provas ou não necessito? Porque para mim aparece... Você tem essas disciplinas na sua lista de disciplinas? Tenho sim. Pronto, um exemplo prático. Vamos entrar lá no Colaborar de novo. Vou transmitir a tela. Ó, a gente está aqui. Deixa eu abrir. Pronto. A gente está aqui nas disciplinas, certo? Aqui tem essa lista de disciplinas aqui, tá? Então, cada uma dessa disciplina aqui, por exemplo, Adolescência e Juventude no século XX, I1, essa disciplina tem prova, certo? Tem pontuação da prova. Então, significa que eu não tenho que fazer segunda chamada. Se não tivesse pontuação da prova, o que acontecia? Tinha que solicitar a segunda chamada. Então, é isso que você tem que ver, Tarso. Você tem que abrir o visualizador de pontos e você tem que olhar da lista das disciplinas que tem para você, né? Tem 2, tem 3, tem 4. Você tem que olhar cada uma delas, qual é que tem prova, se você fez ou não. Se a pontuação estiver zerada, você tem que solicitar a segunda chamada para que você possa fazer. Se a pontuação tiver, né, tiver em amarelozinho lá, constando pontuação, como eu mostrei agora,
então não precisa solicitar, tá bom? Que aí você tira a prova dos 9 e fica mais tranquilizado, se precisa ou não solicitar a segunda chamada. Pronto, eu compreendi. Na verdade, eu vou ter que fazer a avaliação de todas as disciplinas aqui do primeiro semestre. Sim, você vai, como você não suspendeu nenhuma, você vai ter que fazer todas as provas, né? Todas as provas. Mas só que para a segunda chamada, só aparece 2 disciplinas, entendeu? Entendi. Então, significa que você só tem duas provas de segunda chamada para fazer. São a disciplina de legislação e segurança do trabalho e tecnologias limpas e tratamento de resíduos. Perfeito. E aí é só você solicitar a segunda chamada, né, para que elas consigam ser liberadas para você lá no agendamento de prova presencial. Fica disponível aqui no mesmo motivo, Matheus, motivo, eu vou colocar o quê? Motivo pode ser qualquer um, tá, Tarso? É somente uma formalidade. Você pode colocar... Lá em motivo vai ter... Deixa eu colocar aqui, pra vocês verem minha cara. Lá em motivo, vocês vão ter 2 opções que eu gosto. Ou você coloca outro, ou você coloca solicitação do aluno, tá? Tem essas opções. Tudo que vocês forem solicitar no portal de vocês, que pedirem motivo, já aproveito agora uma ótima pergunta do Tarso, tá? Tudo que vocês forem selecionar que precisar de motivo, vocês podem colocar ou o motivo outro, ou vocês podem colocar o motivo solicitação do aluno, tá? Porque tudo que vocês vão fazer no seu portal é de sua própria solicitação, tá bom? Aí não corre risco de vocês ficarem perdidos, agoniados, querendo saber qual motivo colocar. Pronto, aqui para mim já apareceu a atualização e aqui apareceu gerar requerimento e pagar a solicitação na frente das duas solicitações que eu fiz. Perfeito. Vai, por gentileza, Tasso, no agendamento de prova presencial, aqui nesse local, ó, e verifica se a prova ficou disponível. Como ela tem um prazo de até 48 horas para liberar, né? Pode ser que... Mas o importante é solicitar. Se solicitar, mesmo que ela não libere agora automático para você, aí você vai poder estar mandando para o polo te ajudar com um chamado nessa sua situação, já que o seu caso é atípico, né? Você esqueceu de solicitar a matrícula tardia. Aí você consegue fazer sem custo. Ok. Obrigado. Por nada. Ó, quem está na vez agora é a Letícia Samara. Oi, Letícia, boa noite. Pode falar, fica à vontade. Letícia? A Letícia não está podendo falar no momento. Qualquer coisa pode abrir, levantar a mãozinha novamente, tá? Tinha outra pessoa com a mão levantada utilizando a conta de Luiz Felipe. Eu lembro que é uma aluna, não estou lembrando muito bem o nome da aluna ainda, mas eu sei que é uma aluna, tá? Pode falar, fica à vontade. Boa noite. Eu tenho uma dúvida assim, eu sou matrícula tardia. E teve uma disciplina que eu perdi um AV1. Aí eu queria saber se eu vou, aí vai sair, abrir para a segunda chamada. Eu queria saber se eu pago alguma coisa. E outra coisa, eu fiz a prova, eu tirei uma pontuação de 800 pontos, né? É abaixo de 1.500. Aí eu tenho que fazer a segunda chamada de prova também. Não, vamos lá. Vamos primeiro para aquela outra dúvida que você teve. Essa atividade que você perdeu foi a avaliação virtual mesmo? Eu perdi um AV1, porque perdi o prazo, né? Que eu sou a tardia. E fiz a prova, e para não perder o prazo, fiz a prova e fiz só 800 pontos. Mas ainda está faltando fazer essa AV1, né? Para somar, e fora essas outras coisas que a gente faz que soma pontos. Aí eu queria saber, assim, se eu tenho que fazer a segunda chamada dessa prova, que eu fiz 800 pontos, ou eu só tenho que fazer a segunda chamada, essa AV1 substituta.
Pronto, você vai ter que fazer, em relação à AV1, que você fez e perdeu a data, você vai fazer a AV1 substitutiva, certo? Dessa disciplina que você perdeu a data da avaliação virtual. Nessa prova que você pontuou 800 pontos, você não se preocupe que quando for no dia 10 de junho, lá no agendamento de prova presencial, ela vai liberar para você de forma automática, tá? Você não precisa solicitar. Por quê? Você não vai fazer a segunda chamada, você vai fazer recuperação. A segunda chamada você só faria e pagaria, né? Se você tivesse perdido a data. Como você disse, né? Aí eu fiz bem rápido, só para não perder o prazo, é o que a gente indica. Porque se tirar a pontuação abaixo do mínimo, você vai ter, como a senhora vai ter, né? A oportunidade de fazer a recuperação sem custo. É melhor do que você não fazer e correr o risco de ter que pagar, então, né? quer dizer que eu nessa prova, eu já vou direto para a recuperação? Que você tirou 800 pontos? Sim. Sim. Porque a recuperação... Mesmo que eu faça a V1 e tire uma pontuação que feche a pontuação? Sim. Porque a recuperação, ela é da prova, ela não é da disciplina. Deixa eu voltar aqui a apresentação que eu estou fazendo para vocês. Então, relembrando o que a gente viu hoje. A recuperação, ela não é da disciplina. Então, mesmo que você consiga, né? Vamos voltar aqui na recuperação. Mesmo que você consiga pontuar aí os 6.000 pontos refazendo a avaliação virtual, que você não conseguiu fazer, né? Mesmo que você consiga alcançar 6.000 pontos, você vai ter que fazer a recuperação. Por quê? Porque você tirou 800 pontos na prova da disciplina. Se você tivesse tirado 1.600 pontos ou 1.500 pontos na prova, aí você conseguia só recuperar a avaliação virtual. Se fechasse os 6.000 pontos, você estava aprovada, tá? Mas, como tirou menos de 1.500 pontos, aí não tem escolha, né? De forma automática, o sistema já vai liberar a recuperação para você dia 10, né? Do dia 10 ao dia 15, para você refazer essa prova, tá? Aí você tem que tirar no mínimo 1.500 pontos na prova e no total somar esses 6.000 pontos para que a senhora possa ter a aprovação, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Eu sempre gosto de reforçar esses pontos, né, de recuperação, porque, como eu disse, é um pouco confuso, né? Por que é confuso? A gente é acostumado a utilizar um método diferente. Quando a gente está na nossa educação básica, a gente faz o ano todinho, aquela disciplina, né, português. Você passa o ano todinho fazendo primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre de português, e no final você tem uma recuperação, né? Se você tirar a pontuação suficiente da recuperação, passou na disciplina. Aqui na instituição, pelo nosso método, como eu disse, de avaliação continuada, não funciona dessa forma, né? A gente precisa ter 1.500 pontos mínimos na prova. Então, mesmo que eu faça 10.000 pontos no total, se eu tirei menos de 1.500 pontos na prova, eu tenho que fazer a prova de recuperação, tá bom? Reforço. Recuperação é da prova, não é da disciplina. Então, mesmo que você pontue o mínimo da disciplina, se você tirou o mínimo da prova, abaixo do mínimo da prova, tem que fazer recuperação, tá? Tem que solicitar recuperação? Não tem que solicitar. Ela vai estar disponível para você de forma automática dentro do Colabora AVA na semana de realização, né, da prova de recuperação, que é do dia 10 ao dia 15 de junho, certo? Vamos para a última dúvida na mãozinha, e aí eu libero o chat, vou para as dúvidas do chat, tá? Eu vi que tem bastante gente no chat. É o Marcos Aurélio. Oi, Marcos, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Opa, boa noite, Matheus. Matheus, em relação a uma atividade complementar, se eu não tiver enviado nada, isso vai implicar alguma coisa no meu semestre, ou eu posso correr atrás no próximo semestre? Boa pergunta, Marcos. Marcos, primeiramente te tranquilizo, tá? A pontuação que vocês têm, né, a quantidade de horas que você tem que entregar das atividades complementares é do curso todinho. Então, não é semestral, tá bom? Então, já respondendo sua pergunta, não é semestral, não vai te prejudicar em absolutamente nada. Quando é que prejudica? Quando é seu último semestre no curso e você não enviou nada. Aí você não vai conseguir concluir o curso porque você não enviou as atividades complementares, tá? Mas as ACOs, que são as atividades complementares obrigatórias,
elas são do curso inteiro. Então, se seu curso tem 8 semestres, então você tem 8 semestres para entregar aquela quantidade de horas que tem lá. Né? Um exemplo, pedagogia. Pedagogia, 8 semestres. A aluna de pedagogia viu que tem 120 horas para entregar. Então, significa que no período de 8 semestres, você tem que entregar 120 horas. Se você quiser enviar 20 horas todo semestre, 10, 15, aí é o seu jeito. Se você quiser enviar as 120 horas no último semestre, você também pode fazer assim, tá? Não traz prejuízo para o aluno. O que importa é você enviar até o último semestre, tá? De preferência um semestre antes, né? Para não ficar ali sobrecarregado para você. Então, o quanto antes puder enviar, melhor. Mas se você não enviar, não vai ter prejuízo de progressão, né? De um semestre para o outro. Nem mesmo se você reprovar uma disciplina, você vai ser prejudicado no seu semestre. Porque mesmo um aluno que reprova, ele progride de semestre, né? Então, vocês estão no primeiro semestre. Se vocês reprovarem alguma disciplina agora, vocês não vão ficar presos no primeiro semestre. Você vai para o segundo semestre normalmente e essa disciplina fica como dependência, tá? A mesma forma é as atividades complementares. Você tem X horas para entregar, 100, 120, 30, depende do seu curso. Você vai ter todo o semestre a oportunidade de abrir o trilha de carreira e realizar para enviar. Se você não enviar, aí no próximo semestre você vai ter uma nova oportunidade. E assim por conseguinte, tá? Ok, obrigado, Matheus. Por nada. A Letícia levantou a mão. Oi, Letícia, pode falar. Eu fiquei na recuperação disciplina, só que eu fui hoje, nas outras disciplinas fica aparecendo essencial, como se eu tivesse de recuperação. Eu fiquei na dúvida. Nas outras eu atendi a só que lá fica aparecendo como se tivesse provas. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Letícia. Essa notificação fica aparecendo dentro da disciplina, ou ela fica aparecendo lá no agendamento oficial? Não entendi. Poderia repetir? Ah, essa informação da prova que a senhora falou, ela fica disponível dentro da disciplina, ou ela fica disponível lá no local de gravação da prova? Não, ela fica você, peraí. Tá. Cortou um pouquinho, mas eu entendi que você vai tentar mostrar para mim dizer, não é isso? Isso. Peraí que eu tô tentando abrir aqui. Deu algo aí? Não tá carregando. Mas é logo no aí aparece a cada disciplina. Aí quando eu vou apertar para ver, é prova presencial. Entendi. Só que na recuperação, eu até não sei a disciplina. Você fala que tem uma notificaçãozinha, é isso? Oi? É uma notificaçãozinha que aparece no azul? Isso. É uma notificação que aparece nas outras disciplinas. Tá, ok. Deixa eu transmitir aqui a tela para a gente. Pronto, eu vou transmitir aqui a tela, você já entendeu. Ó, deixa eu transmitir aqui que eu vou mostrar para vocês. Pronto, a tela está transmitindo, ó. Vou entrar aqui no colaborar, na página inicial, de um aluno agora do primeiro semestre, está carregando aí. E a gente vai ver, que eu entendi agora o que a Letícia está falando. A Letícia está falando sobre aquelas notificaçõezinhas em azul, que eu já conversei. Lembra que eu falei para vocês que elas são um informativo? Elas estão lá somente para informar
que nessa semana vai ter tais atividades, tá? Não necessariamente significa que você está pendente ou que você terá em específico essa atividade para realizar, tá? E aí vocês vão usar essas ferramentas, visualizador de pontos e tudo mais, para saber se tem ou não que fazer. Mas vamos lá aqui, ó. Aqui, no portal dessa aluna, né? Disciplina de empreendedorismo, tem uma notificação. A notificação, ó, é prova de segunda chamada em empreendedorismo. Essa aluna não perdeu a primeira chamada de empreendedorismo. A gente vai ver que ela está com ponto. Ela fechou a prova, né? Ela fechou a prova, ela não perdeu a prova, mas aqui está a notificaçãozinha, né? Ó, você tem uma atividade próxima do vencimento. Por que é que mesmo essa aluna não precisando fazer, a gente viu aqui, ó, que ela tem pontuação. Como é que eu sei se eu tenho que fazer ou não prova de segunda chamada, por exemplo? Eu vou olhar se eu tenho pontuação na prova. Se eu tenho pontuação, eu não tenho que fazer segunda chamada, né? Mas no portal, na disciplina, tem uma notificação em azul dizendo que, ó, aqui, ó, a próxima atividade próxima do vencimento é o quê? Uma prova presencial. Qual é essa prova presencial? Segunda chamada de prova. Por que é que fica essa notificaçãozinha em azul? Isso é, como eu disse, somente uma notificação, gente. Ela tá lá, ela fica disponível para todos os alunos. Por quê? É somente um lembrete que nessa semana vai estar acontecendo isso aí. Aí o aluno tem, por isso que eu dou aquelas dicas, né? Organizar, disciplinar e separar. Por quê? Você tem que saber se você vai precisar ou não. Aqui nessa tela a gente já vê, ó, tem 3 tipos de provas. Tem a prova de primeira chamada, tem a prova de segunda chamada e tem a prova de recuperação. Como é que eu sei se eu tenho que fazer primeira chamada? Todo mundo tem que fazer primeira chamada. Se você não fizer a primeira chamada, não tiver ponto aqui na pontuação da atividade, tiver um 0 aqui no lugar de 5.000, aí você vai fazer segunda chamada de prova, certo? Somente nessa hipótese. Se perdeu a primeira, faz a segunda. Em que caso faz a recuperação, Matheus? Se aqui na pontuação da primeira ou da segunda chamada, você tirar menos de 1.500 pontos, certo? Aí você faz a recuperação. Ah, Matheus, então quer dizer que na próxima semana, no dia 10, quando a Letícia, quando o Luiz, quando o Tarso entrar no portal deles, vai ter uma notificação lá dizendo que a prova de recuperação vai estar acontecendo? Sim. Mesmo que você não tenha recuperação, tá? Porque é somente uma notificação, ela é padrão, ela fica para todos os alunos. Então, todos os alunos a nível nacional vão ter essa notificação. Porque quando eu entrei no portal e eu disse, ai meu Deus, eu só fiquei em recuperação em uma disciplina e as outras apareceram assim, tá, mas tranquilo, Matheus. É só olhar o visualizador de pontos. Se você olhou o visualizador de pontos e tem pontuação, então você não faz segunda chamada. Se tem pontuação e é acima de 1.500 pontos, você também não faz recuperação. Vai ter que fazer recuperar. Mas eu ainda fiquei com dúvida, Matheus, nesse visualizar pontuação. Sim. Ai, ainda fiquei com dúvida. Você olhou e ficou com dúvida de em quê, assim? Se eu puder ajudar? Na hora de entrar, eu não consegui entrar, eu fiquei perdida. Ah, entendi. Mas é bem simples, ó. Você vai na disciplina, você entra pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Pelo celular, né? No celular, ele é um pouquinho diferente, né? Porque vai ficar em uma coluna. Vai ficar em disciplina, em uma coluna só, porque a tela do celular é pequenininha. Mas na disciplina, é só você clicar dessa setinha das ações, né? Que ela vai mostrar o visualizador de pontos. Outra forma de você olhar também, tá transmitindo, né? Tá. Outra forma de você olhar é abrindo a disciplina. Você abre a disciplina, como eu vou fazer agora, ó, cliquei na disciplina. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ter os filtros. Do mesmo jeito vai estar aparecendo no celular de vocês. Nos filtros, você desmarca tudo e marca só a prova.
aí ele vai mostrar as 3 provas e a pontuação. Então, se ele está mostrando as 3 provas, você vai olhar na prova 1. Se a prova de primeira chamada tem ponto, significa que você não vai fazer a segunda chamada. Se ela tem ponto e é acima de 1.500 pontos, como o caso dessa colega aqui, também não faz recuperação. Já ficou tranquila com essa disciplina, já passa para a próxima para olhar se a próxima tem que fazer segunda chamada ou fazer recuperação. Vamos ver se tem mais alguém no chat. Eu vou olhar aqui. Tá ok. Enquanto isso, eu vou no chat para ver as dúvidas dos colegas do chat. Pessoal dando boa noite, né? A Gerliane falou. Comecinho do encontro, né? Matheus, boa noite. Onde fica a prova? Não estou achando. Eu já fiz a segunda chamada. Acho que ela solicitou a segunda chamada, né? Gerliane, para acessar a prova, a gente vai entrar aqui, ó, dentro do Colaborava, né? Estou transmitindo aí a tela para vocês darem uma olhada. Vamos carregar aí, a gente vai mostrar o caminho bem certinho para vocês acessarem a prova de vocês. Eita, tá lento. Não sei se é minha internet ou é o portal. Está carregando aí. A prova ela fica disponível lá no agendamento de prova, né? Vai dar uma olhadinha assim que carregar. Pronto, carregou. Então, aqui dentro do portal, né, quando vocês entrarem, vai estar todas essas notificaçõezinhas aqui, né? Perturbando o juízo de vocês. Super comum. Aqui em serviços online, vai estar a última opção de nome e agendamento de prova presencial. É nesse local que vocês vão realizar a prova de vocês, certo? Tanto a segunda chamada como a recuperação para quem é elegível, tá bom? Então, quando vocês entrarem no portal de vocês, se for pelo computador, o agendamento de prova presencial, que acontece de forma digital, né? Vai estar em serviços online do lado direito da tela, se for pelo computador. Se vocês estiverem acessando pelo celular, os serviços online vai ficar embaixo das disciplinas, né? Fica assim como uma coluna, certo? Fica como uma coluna. Então, embaixo das disciplinas, vai ter o local de serviços online. E a última opção é agendamento de prova presencial. Vamos abrir ele para ver como ele é dentro. Cliquei aí em agendamento de prova presencial, agendamento de provas. Ele vai mostrar, né, aqui as provas disponíveis, as provas agendadas e as concluídas. Essa aluna aqui, ela não tem nenhuma prova disponível agora. Por quê? Ela não vai realizar nenhuma segunda chamada. Ela fez todas as provas e ela não precisa mais fazer nenhuma prova de segunda chamada. Então, ela não vai ter segunda chamada. Se ela tivesse, né, aqui, como vocês que vão realizar a segunda chamada, aqui vai ter a prova com o nome, segunda chamada de prova, o nome da disciplina, a data de realização, certo? O código localizador e o RA de vocês, tá? Então, é aqui em serviços online, se for pelo computador, do lado direito das disciplinas, se for pelo celular, embaixo das disciplinas, na última opção de serviços online, vocês vão ter o agendamento de prova presencial, tá? No agendamento de prova presencial, vocês abrem essa tela aqui e vai mostrar as provas disponíveis para essa semana. Essa aluna não tem nenhuma prova disponível porque ela não vai realizar a segunda chamada, tá? Matheus, Pronto, deu certo. Obrigado, viu? Deu certo? Precisar sair. Deu certo. Realmente eu fiquei para a sua disciplina. Perfeito. Aí, Não. fez menos de 1.500 pontos, vai estar disponível a prova na Pronto, tá pronto. Obrigada. Eu vou precisar sair. Tá ok? Segunda-feira. Obrigado, viu? Tchau. Nada. Ó, o Wilton Neves falou no chat, né? Fez uma pergunta. O Wilton perguntou: só precisa fazer a segunda chamada caso eu tenha perdido ou tirado menos de 1.500 pontos, não é isso?
Caso eu tenha feito todas e tirado acima de 1.500, não há necessidade. Wilton, é isso em partes, tá? É metade segunda chamada, metade recuperação, essa informação que você entendeu. Como é que acontece a segunda chamada? Se você tiver perdido a primeira chamada, tá? Se você perdeu a primeira chamada, você faz a segunda chamada. Se você fez a prova e ficou com menos de 1.500 pontos, aí já é outra prova, que é a recuperação, tá? Então, perdeu a primeira chamada, você faz segunda chamada, que tem um custo para que você possa realizar. Se você fez primeira ou segunda chamada e tirou menos de 1.500 pontos, aí você automaticamente vai ser elegível à recuperação, tá? Recuperação e segunda chamada são provas diferentes. A segunda chamada você só faz se você tiver perdido a primeira chamada. Se perdeu a prova de primeira chamada, você faz a segunda chamada. Se você tirou menos de 1.500 pontos na primeira ou na segunda chamada, você faz recuperação, certo? Então, já eu libero para vocês falarem na mãozinha, tá, pessoal? Estou lendo aqui o chat. Então, no caso em que vocês fazem menos de 1.500 pontos, aí sim vocês têm a recuperação para realizar, tá bom? Reforço. Segunda chamada, somente quem perdeu a primeira chamada. Recuperação para quem tirou menos de 1.500 pontos, tá? Por isso que a recuperação ela é a última atividade. Por que ela é a última prova? Na última semana do semestre. Porque a recuperação, ela tanto é de primeira ou de segunda chamada. Depende da pontuação que você emitiu, tá? Se foi menos de 1.500 pontos, recuperação. Vamos para outra dúvida, vamos zerar a dúvida no chat, aí eu abro de novo no fone, tá? Para vocês falarem no microfone. O pessoal do chat aqui está desde as 7h20 aguardando. A Joyce Rafaela falou: boa noite, tenho uma dúvida. Caso eu tenha perdido o semestre, reprove ou algo assim, é possível recuperar esse semestre em outro momento, refletir as disciplinas ou algo do tipo? Sim, Joyce, sim, senhora. A nossa metodologia, né, como eu disse, ela é continuada e ela é progressiva. Então, Joyce, mesmo que você reprove todas as disciplinas desse semestre, todas, ficou 5 disciplinas, você reprovou todas as 5, o que é que vai acontecer? 2024.2, que começa em agosto, você vai ter as disciplinas do segundo semestre, você vai para o segundo semestre normalmente, e essas disciplinas que você reprovou agora no primeiro semestre, elas ficam como dependência, tá? E você pode incluí-las para cursar ou em outro momento, até o último semestre, ou até mesmo no segundo semestre, que é o próximo, tá? Então, você consegue progredir de semestre mesmo que você tenha um prejuízo acadêmico, tá bom? Como é que acontece? As disciplinas de dependência, como eu disse, elas são cobradas a mais a vocês. Por quê? O que acontece é que vocês vão ter uma progressão de semestre mais um prejuízo financeiro. Por quê? A mensalidade de vocês desse semestre é as disciplinas que vocês estão cursando nesse semestre, tá? Então, o que é que significa isso? No segundo semestre, a mensalidade de vocês vai ser das DS. A gente viu no boletim agora que DS é disciplina séria. É a disciplina daquele semestre. Então, o segundo semestre, ele vai ter a mesma mensalidade desse, cobrando as disciplinas do próximo semestre. Se você reprova as disciplinas do primeiro semestre, essas disciplinas, se forem colocadas no segundo, elas vão ser cobradas a mais, certo? Então, esse é o prejuízo que vocês vão ter. Um exemplo, Matheus reprovou todas as disciplinas do primeiro semestre. Matheus vai para o segundo semestre normalmente, com as disciplinas do primeiro independência. Quando ele quiser e puder cursar acadêmica e financeiramente, ele inclui as disciplinas e refaz aquelas matérias que perdeu, tá? Mas vocês não se prejudicam de um semestre para o outro. A Cecília falou: se já tiver atingido 6.000 pontos, posso deixar de fazer algumas atividades? Cecília, se você já atingiu os 6.000, se você tirou mais de 1.500 pontos na prova, né? A prova é obrigatória. Se você fez mais de 1.500 na prova, fez aí a pontuação de 6.000 pontos, significa que você está aprovada na disciplina, tá? É só cumprir os requisitos obrigatórios. Aí vai depender do seu desempenho.
se você quer uma média melhor ou se você quer uma média suficiente, tá? Se você quer uma média suficiente para passar, 6.000 pontos é suficiente, desde que você tenha tirado mais de 1.500 pontos na prova, né? E tenha feito produção textual quando é obrigatório. Quando tem, né? Mais um exemplo. Cecília assistiu a algumas teleaulas, fez uma avaliação virtual, são duas. Cecília fez uma avaliação virtual, assistiu algumas teleaulas e tirou 4.000 pontos na prova. Ao todo, Cecília fez 6.500 pontos. Cecília já está aprovada? Sim, já está aprovada. Se você quiser, você pode fazer as outras atividades e ter uma pontuação melhor, que aí você vai ter uma média melhor, tá? Se você não quiser, tudo bem, não tem problema. Aí fica o seu critério de aluno, tá bom? Você só precisa ter atenção nos critérios mínimos, certo? 1.500 pontos mínimos na prova e, ao total, mínimo de 6.000 pontos. Quando tem produção textual, obrigatório realizar, tá? E atingir a pontuação mínima das produções textuais. Mas aí fica ao seu critério qual é a média que você quer no seu histórico, né? Lembrando que essas médias vão para o histórico de vocês. A Cristina Cruz, né, falou: Matheus, eu solicitei a segunda chamada de prova. No meu caso, eu tive que solicitar 3 vezes. Tenho que pagar algum valor para fazer as provas? Sim, Cristina. Ah, Cristina, eu acho que ela tirou a dúvida no fone, né? Ligou naquela hora no fone. Mas é aquilo que eu já expliquei para a Cristina, né? Se perdeu, tem que solicitar. Se não foi um erro da instituição ou matrícula tardia, tem que solicitar. E fazer o pagamento. O Antônio Leal falou: boa noite, Matheus. Gostaria de alguns esclarecimentos. Primeiramente, aliás, é sobre a renovação de matrícula. O Antônio acertou aí já a nossa pauta para a próxima semana, né? Como a próxima semana é a nossa última semana do semestre, e depois a gente entra de férias, né? A gente vai falar sobre rematrícula, mas vou dar uma reforçada agora aqui na dúvida do Antônio. O Antônio falou: a cada semestre é preciso realizar renovação? Se sim, poderia explicar como é feito? Sim. Vamos aqui na primeira dúvida do Antônio, que é sobre rematrícula. Eu fico fechando aqui, pessoal, só para vocês conseguirem ver minha cara, tá? Então, a rematrícula, como é que funciona? A renovação é a cada 6 meses, né? A cada novo semestre, vocês fazem um pagamento do boleto de renovação. Essa renovação, pessoal, ela não é um boleto extra, tá? Vocês têm 6 meses no semestre. Esses 6 meses são cobrados 6 mensalidades. A primeira mensalidade sempre vai ser a rematrícula ou matrícula, tá? E depois vocês vão ter mais 5 mensalidades. O que é que isso significa? A última mensalidade desse semestre é junho. Esse semestre teve matrícula e rematrícula em janeiro. E aí teve o período letivo: fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho a gente termina esse semestre. E em julho vocês pagam rematrícula, que é o primeiro boleto do novo semestre. E aí depois vocês vão ter o período letivo: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Então, sempre a cada 5 meses, vocês fazem um pagamento de rematrícula. 6 meses, desculpa. A cada contrato novo, né? O contrato de vocês tem uma duração de 6 meses. Quando esse contrato acaba, vocês fazem um novo contrato, né? A instituição faz um novo contrato e vocês pagam novamente a rematrícula. A rematrícula, né? Matheus, como é que funciona para renovar? É só pagar o boleto de julho. Rematrícula sempre vão ser os meses de julho e janeiro. Então, janeiro para a primeira metade do ano, julho para a segunda metade do ano. Então, quem é veterano, né, do semestre passado, renovou matrícula em janeiro. Vocês que vão ser veteranos agora a partir do próximo semestre, vão renovar em julho. Quando terminar o semestre em dezembro, vocês vão renovar em janeiro. Quando terminar lá em junho do próximo ano, vocês vão renovar em julho. E assim por conseguinte, tá? Matheus, tem que pagar a mensalidade de julho mais o boleto de rematrícula? Não, pessoal. A mensalidade de julho já é o boleto de rematrícula, certo? Então, em julho, vocês vão ter um único boleto, que já é o valor da sua mensalidade, vai ter do mesmo jeito desconto, pontualidade, até o 5º dia útil, da mesma forma. E vocês vão poder fazer o pagamento com os 9% de desconto até o 5º dia útil de julho, tá? Já está disponível no portal de vocês, inclusive.
Então, se o colega Antônio, o colega que tiver com dúvida aí sobre rematrícula, se vocês entrarem no financeiro de vocês, e se vocês já tiverem feito o pagamento de junho, o boleto de julho vai liberar, tá? Aproveitando a dúvida de Antônio, já falo sobre isso. Se você estiver com débito, se você estiver com atraso em junho, enquanto você não pagar junho, julho não vai ser liberado, tá? E aí você vai ter duas opções. Se você tem boleto em aberto, você vai ter que negociar com inclusão de rematrícula, tá? Se você não tem boleto em aberto, você vai entrar no financeiro, emitir julho e pagar julho, tá bom? Se tem débito, você fala com o POV, faz negociação com o que a gente chama de empacotamento da rematrícula, tá? Aí você paga o que você está devendo e já renova a sua matrícula com a inclusão do boleto de rematrícula. Fazer isso, o empacotamento, né? Dá desconto nos juros que tiver vencido, né? Tudo mais. Se você está com tudo em dia, já pagou, né? O boleto de junho está com desconto de pontualidade até o dia 7. Se vocês fizerem um pagamento até o dia 7, quando for na próxima segunda-feira, dia 10, já vai ter liberado para vocês o boleto de julho, que é a rematrícula. E aí vocês já conseguem pagar e ficar ativos, né? Com acesso a atestado de matrícula e tudo mais. Tá bom? Essa foi a primeira dúvida do Antônio. A segunda dúvida do Antônio seria como solicitar o certificado dos cursos de trilha do carreira. Antônio, o trilha de carreira, quando você conclui lá o curso, né? Do lado direito da tela, vai ter a opção para você fazer a emissão do certificado, tá? Enquanto você não conclui tudo, vai ter só apoio ao estudo, do lado da disciplina do trilha de carreira. Depois que você conclui, esse apoio ao estudo ele vai para baixo e em cima, no lugar de apoio ao estudo, fica o nome emissão de certificado ou emitir certificado, depende aí da configuração do seu computador. E aí vai ter o nome do certificado para você fazer o download, tá? E aí ele baixa em PDF. Deixa eu ver se eu conseguiria abrir aqui. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para eu mostrar mais ou menos. Não tem nenhum curso aqui concluído, mas tem um iniciado. Dá para eu mostrar visualmente mais ou menos. Estou abrindo aqui, tá? Mais ou menos como é que vocês fazem para acessar o certificado. Pronto. Matheus. Aqui, ó. Oi. Pronto, esse trilha de carreira aí. Exatamente isso que eu queria saber. Qualquer hora eu posso acessar e fazer isso aí? Desculpa. Eu tô tirando a dúvida do Antônio. É Antônio que está falando ou é outra Não, pessoa? Só para eu Gleidson, saber quem está ouvindo. Ah, é o Gleidson. Pode falar, Gleidson. Essa mesma dúvida que ele tem aí. Aí eu só quero saber uma coisa. O plano de carreira eu posso iniciar a qualquer momento ou só tem uma data específica? Somente durante o período letivo, tá? Enquanto vocês estão no período letivo, ele está disponível. Depois que encerra o período letivo, ele fecha. Então, ele vai estar disponível até o sábado, provavelmente. Depois do sábado, eu acredito que já vai fechar, vocês não vão conseguir mais acessar. Então não dá tempo mais. Pois beleza. Mas aí, vocês que são calouros, têm tempo hábil ainda para realizar os cursos no trilha de carreira, né? Quem é veterano que está concluindo é que está arrochado, né? Que não fez ainda. Quarta-feira eu vou dar um puxão de orelha nos veteranos. Mas vocês que são calouros ainda tem bastante tempo, né? Para conseguir estar realizando aí os cursos no trilha de carreira. Fiquem tranquilos. Obrigado, Matheus. Por nada. Então, só concluindo aí a dúvida do Antônio, né? Eu estava ilustrando agora como é que faz para achar o certificado. Esse curso aqui, Antônio, ele não foi concluído. Eu tinha iniciado ele, né? Eu pedi permissão à minha prima, só para eu mostrar para vocês. Mas veja, aqui vocês estão vendo que tem o nome apoio ao estudo, né? Esse apoio ao estudo, ele vai vir aqui para baixo e no lugar do apoio ao estudo vai ter emitir certificado. Aí você vai conseguir baixar o certificado que você tem de trilha de carreira, tá? Eu vou tentar acessar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou tentar acessar o meu portal de novo do aluno para ver se eu consigo ainda ter acesso a algum certificado do trilha de carreira. Eu não sei se eu consigo porque já vão fazer 2 anos que eu terminei, né? Então, eu não sei se ainda vai estar disponível para eu baixar o certificado. Deixa eu só dar uma olhadinha, porque se der, eu já mostro na prática como é que faz para baixar, tá? Deixa eu só tentar acessar aqui.
Enquanto ele vai carregando, eu vou tirando outras dúvidas. A Jussara falou, Matheus, quando vira o semestre, ainda tem essa questão de matrícula tardia ou é só o primeiro semestre? Todos os semestres têm matrícula tardia, tá, Jussara? E todos os alunos. Todo semestre tem matrícula tardia. O que é que caracteriza uma matrícula tardia? O aluno que ingressa depois da primeira prova, ou uma semana antes da primeira prova, tá? Vamos aqui a um exemplo. Digamos que na primeira semana de agosto, vamos abrir o calendário aqui, deixa eu dar uma olhadinha quando é que vai ser a primeira semana de agosto. Então, digamos que na primeira semana, aí no dia 5 de agosto, começa o próximo semestre, tá? Então, vocês têm aula no mês de agosto todinha, quando for do dia 26 de agosto ao dia 31 de agosto, na última semana de agosto, vai ter prova da primeira chamada. Então, quem se matricular até o dia, mais ou menos aí, eu acho que as datas de corte vão ser assim. Quem se matricular mais ou menos até 25 de agosto ou fizer rematrícula, não faz matrícula tardia. Quem ingressar depois desse vencimento, aí já vai ingressar como matrícula tardia, tá? E aí tanto vale para calouro como para veterano. O que é que caracteriza a matrícula tardia? Entrar na instituição, né, fazer matrícula, renovação de matrícula, quando já estiver próximo aí a realização da prova. Aí as datas de corte, né, quem recebe é os polos no documento chamado calendário operacional, que só as gestões têm acesso, né? Aí eles informam. Então, se o aluno ingressar agora em julho e ele pagar rematrícula, não vai ter matrícula tardia, porque quando ingressar o semestre, você já vai estar matriculado. Se você se matricular depois, né, ou uma semana antes da realização da primeira prova, né, depois que o semestre já tiver ingressado, próximo do primeiro vencimento de prova, aí você suspende uma disciplina. Se você renovar somente quando estiver vencendo a segunda prova, aí você suspende 2 disciplinas. E aí, do mesmo jeito, essas disciplinas são colocadas no próximo semestre, e aí ficam com uma adaptação especial, e você vai acumulando aí as disciplinas, né? Mas tanto vale para veterano como vale para o calouro. O que importa é a data. Se você matriculou, rematriculou ou matriculou próximo do vencimento da prova, aí você já, com certeza, já vai suspender aquela disciplina, se você desejar, né? Era essa a minha dúvida. Como eu fiz a rematrícula quando eu entrei, né? A matrícula tardia, solicitei, então eu queria saber se teria que solicitar também. Não. É somente se você deixar para renovar depois. Se você não renovar agora em julho, deixar para renovar só em setembro, aí com certeza você vai ter uma suspensão de uma disciplina. Aí essas datas aí, só quando sair o calendário operacional mesmo, né? A Jussara perguntou outra coisa. No caso, só faço prova de segunda chamada presencial, que é digital. Se tiver perdido a primeira, sim. Aí ela deu um exemplo, né? Por exemplo, eu fiz 4.590 pontos na primeira, mas está marcando aqui no app para fazer a prova de segunda chamada presencial. Se você pontuou na primeira, você não faz segunda chamada, certo? Se você pontuou e foi acima de 1.500 pontos, você também não faz recuperação, tá bom? São essas as diferenças, segunda chamada para recuperação. Então, se tem ponto, jamais vai ser segunda chamada. Se tem lá 10 pontos na prova, eu fiz 10 pontos, só contou mesmo eu entrar e sair da prova. Igual quando a gente era da educação básica, que anotava só o nome, e o professor ainda dava 1 ponto, porque você botava o nome na prova, deixava todinho em branco. Pronto. Se tiver só 10 pontos lá, não faz segunda chamada. Você vai fazer recuperação, certo? Tem essa diferençazinha. O Gleidson perguntou sobre a trilha de carreira, né? Mas a gente conseguiu tirar as dúvidas. A Jussara falou, qual a nota das avaliações virtuais substitutivas? É isso, Jussara? Pronto, a nota das substitutivas é a mesma nota... Pode falar, Jussara. Estava fazendo assim com a mão. Não, dá ver, porque no aplicativo aqui está pedindo bem para fazer, e eu pontuei 1.200 pontos, 2.000. Pronto. A substitutiva, você só vai aparecer notificação para todo mundo, tá? É aquela mesma regra que eu expliquei para a Letícia Samara agorinha sobre a prova.
A AV1 de qual disciplina? Deixa eu falar. É sociedade brasileira. Aí ela ainda está disponível para fazer, é isso? Tá marcando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na data. Mas se você fez ela e teve pontuação, né? O importante é que você some os 6.000 pontos no final. Se você vir que não somou os 6.000 pontos no final da disciplina, né? Aí você pode fazer a substitutiva para substituir essa nota de 200 pontos. E vocês podem conquistar até 2.000 pontos por cada avaliação virtual, certo? Mas não tem um mínimo. Se você tirar 10 pontos, 100 pontos, não tem que refazer. Você só refaz se você estiver precisando. Se você estiver precisando melhorar a nota, ou se você quiser, né, por vaidade, por desejo próprio, melhorar essa nota, tá? Mas não é obrigatório. Não, aqui tem assim, engajamento Lava, 3.000 de 3.000. Conquistei, né? Aí tem teleaula, máximo 1.800, eu conquistei 1.800. Avaliação virtual, também conquistei. E no conteúdo web, esse é o engajamento, né? Aí a avaliação virtual, ela também tem a pontuação por acerto, que é de você responder as questões, né? Aí você conseguiu fazer 1.200 pontos, não foi isso? Isso. Pronto. Foi uma boa pontuação. Se você quiser, amanhã libera a segunda oportunidade, que é as substitutivas, tanto da AV1 como a AV2 para todas as disciplinas. Se você quiser tentar tirar uma pontuação melhor para aumentar a sua média, né? Quiser tentar fechar aí os 2.000 pontos, você pode fazer a substitutiva, não vai lhe custar nada, é de graça. E, na pior das hipóteses, se você tirar uma nota mais baixa na substitutiva, vai prevalecer os 1.200 pontos que você já tem. Então, minha dica é, se você não fechou a pontuação máxima na avaliação virtual, faça a substitutiva, se você não tiver arrochado, com prova de recuperação, se você não tiver segunda chamada, tiver de boa, fez tudo que tinha para fazer, tá de boa, tá tranquila, faça. Por quê? No seu histórico vai estar a nota lá bem bonita que você ficou acima da média. É muito melhor ficar acima da média do que na média. Lembrem-se que, até a colega perguntou, né? Se conquistar os 6.000 pontos, eu preciso fazer mais alguma atividade? Você não é obrigatório. Se você conquistou o mínimo da prova, fez o que tinha que fazer obrigatório e somou 6.000 pontos, beleza. Você vai ficar com 6 na sua média. Mas é interessante se você puder ficar com 8, se você puder ficar com 10, fica muito mais bonito no histórico, né? Então, não custa nada. Se você puder, faça, porque vai prevalecer sempre a nota maior, tá? E aí não tem problema por nada. Ó, tinha uma pessoa levantando a mão na hora que eu estava falando no chat. Se ainda tiver com dúvida, se eu não tiver já elucidado essa dúvida, né? Se a gente já tiver conversado, pode levantar a mão novamente. Eu não consegui gravar o nome de quem era, mas eu tinha combinado que eu ia falar no meio da mãozinha, depois eu ia para o chat, depois do chat eu voltava para a mãozinha. Então, a gente está encerrando já o encontro. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Eu vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês, os 5 minutinhos que a gente geralmente espera para aguardar os colegas, né? Eu vou deixar aí para vocês poderem se manifestar caso ainda tenham alguma dúvida, tá? No mais, pessoal, esse foi o material de hoje, isso foi o que eu preparei para vocês hoje, tá? Esse foi o nosso encontro. Vocês tenham atenção, tá? Enquanto ninguém fala aí, né, eu vou dando alguns informes. Tenham atenção, reforço o que eu já falei hoje. Até amanhã, dia 4, vocês podem solicitar a segunda chamada de prova. Não deixem de solicitar, pelo amor de Deus, porque se não solicitar, vocês não tem nem como abrir chamado para reclamar de nada, tá? Porque quem solicita é você, aluno. Então, se você não solicitou, a culpa é sua, né? O polo não vai conseguir te ajudar. Se der algum problema, se der algum erro, qualquer problema que der, tire print, de preferência mostrando data, hora e o link do site que você está utilizando, tá? Para o polo poder abrir o chamado e ter uma resolução positiva. Próxima semana, no dia 10, inicia a recuperação. Atentem-se para as notas.
Vejam todas as notas de prova que vocês fizeram. Vejam se vocês tiraram abaixo de 1.500 pontos em alguma. Se tirou abaixo de 1.500 pontos, obrigatoriamente tem que fazer a recuperação, né? A colega até falou mais cedo. Ah, Matheus, eu já estou perto de concluir aí com os 6.000. Tem que fazer essa recuperação? Tem que fazer a recuperação se tirou menos de 1.500 pontos, tá? Outro informativo, que foi agora trazido aí pela colega Jussara, né? Avaliação virtual. Substitutivas iniciam amanhã, dia 4, e estarão disponíveis até o dia 15, certo? A avaliação virtual substitutiva, tanto a 1 como a 2. Então, elas vão ficar disponíveis de amanhã até o último dia do semestre letivo, que é a última semana de recuperação. Eu sempre digo, a instituição, ela não é uma faculdade, é uma mãe. Então, está dando uma segunda oportunidade para vocês de fazer as AVs, sem custo, e ainda vai deixar disponível até a próxima semana para vocês. Até o final da próxima semana, que é o último dia de recuperação, tá? Então, não deixem de fazer. É por isso que o boletim demora tanto para sair, porque a faculdade tem que ficar liberando o prazo de várias atividades para poder ficar forçando praticamente vocês, não todos, né? Mas alguns alunos que não realizam, né? E aí, por esses alunos que não realizam, os outros, como diz minha mãe, né? Por uns, os outros pagam. Então, tanto tem aquele aluno que agora já está com todos os resultados, mas não vai ter o boletim agora porque tem muito mais alunos que estão com tudo pendente ainda para fazer, né? Então, vamos ver aqui no chat se alguém falou mais alguma coisa. Só o pessoal dando boa noite, né? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Ó, não tem ninguém com a mão levantada mais, tá bom? Ninguém falou mais no chat. Dou uma boa noite para vocês mais uma vez. Desejo aí uma ótima semana. Estudem. Aproveitem quem precisa essa semana para fazer segunda chamada. Quem não vai ter segunda chamada nem recuperação, parabéns, certo? Meus parabéns aí por essa entrega de semestre. Espero que todos consigam uma aprovação. E na próxima semana a gente vai conversar mais sobre rematrícula e a gente vai falar, né, sobre aí os indicadores de prova, como foi a segunda chamada, quem fez, quantas porcentagens teve. Eu vou trazer esses dados na próxima segunda-feira, tá? Então, um abraço para vocês. Até a próxima segunda. Play no estudo. Ó, o Antônio dando boa noite, né? Falando que, como sempre, o encontro foi bom. Foi muito bom, eu fico muito feliz, certo? Desejo para vocês uma boa noite também. Tchau, pessoal. Play no estudo.